Olá, eu sou o Thiago do canal do Consultor e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema muito bacana, que é briefing sem mistério. Aí você fala, pô, o que é briefing? Tá, eu vou te explicar antes o que é briefing e depois eu te falo por que sem mistério. Briefing são perguntas importantíssimas para qualquer desenvolvedor saber mais sobre você. Quais são os interesses, quais são os objetivos. E aí você pode falar assim, não é só para profissionais de marketing, mas principalmente para profissionais de marketing. Por exemplo, quando você fecha com um cliente, normalmente você consulta o cliente o que você pretende fazer. Porém, detalhes você vem depois da contratação. Então, por exemplo, vamos pensar no marketing, que é o principal utilizador do briefing. Né? O profissional de atendimento vai lá, prospecta com o cliente, fecha uma campanha e na hora que ele vai fechar, ele já sabe mais ou menos qual é o objetivo. Mas o briefing ele vem para reafirmar as informações, ele vem para trazer mais detalhes. Então vamos pensar o seguinte, você acabou de fechar, você vai receber um briefing, a hora que você olhar para ele, talvez você se assuste, porque quanto maior o projeto, maior as suas perguntas. Aí se você pegar bem firme, o briefing funciona assim, ele vem com um monte de perguntas que você vai me dar as respostas. Vai te lembrar até na infância daquele caderninho de perguntas que você preenchia com seus amigos na classe e tal, e você ficava sabendo um pouco mais da vida alheia, né? O briefing é assim também, nós queremos saber um pouco mais de você. Aí no briefing vai ter lá o nome da empresa, quem são os diretores, qual que é a história, quanto tempo está no mercado, realmente, quais foram as evoluções, se trabalhava com isso, foi para isso, evoluiu para aquilo. Então são detalhes importantes, quais são os produtos e serviços que são ofertados, qual é o método de trabalho, isso é muito importante na hora de fazer a criação da comunicação, qual é o objetivo, isso é o principal. Porque, por exemplo, tem briefing para tudo, você pode ter objetivo para tudo, você quer lançar uma empresa no mercado? É um objetivo, você tem que fazer uma criação para isso. Você vai lançar um novo produto? Perfeito. Você vai relançar o produto? Outro briefing. Se você vai entrar no mercado que é emergente? Perfeito. Se você está entrando no mercado que precisa levantar, que está decadente? Outro briefing. Então, para todas as ações, cada um tem um briefing específico. E não são perguntas iguais, não. Elas são redundantes. Por exemplo, eu pergunto o nome da empresa, qual se teve modificação no nome da empresa, a história da empresa, a data de fundação, isso. São parecem redundantes, mas é mais para reafirmar a informação. Depois que nós pegamos esse briefing, se você preenche bastante, a gente pega esse briefing e leva para um brainstorm. Brainstorm é um tema que é muito bacana, que eu vou falar com vocês depois, logo, num outro vídeo. Chegamos no brainstorm, você reúne vários profissionais dentro da agência. Vou dar o exemplo da agência ainda de marketing. Você vai trazer a criação, a mídia, a produção, planejamento, atendimento e até o diretor, se duvidar, até a faxineira, se passar pela porta, já entra junto também. Então você está todo mundo lá e nós começamos a discutir a necessidade do cliente. Qual é o perfil do cliente? Qual é a ideia da campanha? E ali vai saindo ideias, o brainstorm é chuva de ideias. E aí nessas ideias nós vamos reafirmando dentro do briefing como chegar na comunicação para o teu cliente ou para o teu objetivo e ser, principalmente ainda, satisfatório para ótimo, para você ter resultado. Então, quando você preenche o briefing desse jeito bem completo, a hora que nós fizermos o brainstorm, o resultado vai ser ótimo. A criação vai captar cada vez melhor a informação e vai passar para frente na criação. A hora que sair essa campanha para o cliente vai perceber exatamente o que você queria. Mas existe um risco. Por exemplo, os preguiçosos de plantão vão preencher um briefing genérico, meia boca, ou um briefing incompleto. Vai? Se você preencher isso, que riscos que você corre? Um principal risco, prejuízo. Aí você fala, prejuízo? É prejuízo. Porque se você fizer um briefing mal feito, naturalmente vai chegar a informação errada para o brainstorm, que vai repassar errado, mais errado ainda para a criação, e a hora que vier a peça, você vai falar que não gostou. Naturalmente você não vai ver que não atende a tua necessidade. Aí o que acontece? Se for algo que está muito apertado o prazo, você vai acabar ou lançando e fazendo de uma maneira errada, porque é um prejuízo muito grande, você não passou a comunicação da maneira correta e automaticamente você não vai ter o retorno que você gostaria. Então já é um prejuízo gigantesco e não vai impactar o cliente. Outro detalhe também, se você falar assim, tá bom, eu vou protelar a campanha, vou jogar mais 10 dias da campanha para frente, é um prejuízo enorme, você deixou de faturar já desde cara. Aí vamos fazer um retrabalho. Aí vai ter que preencher novamente o briefing. Se você não preencher desta vez de maneira correta, o que vai ocorrer? Retrabalho novamente. E vai protelando, até você chegar ao ponto de lançar uma campanha ruim, ou você não lançar a campanha e você pagou por ela. Para quem está desenvolvendo, retrabalho é ruim do mesmo jeito. Porque, por exemplo, eu sou pago para criar coisas novas. Se eu começo a enrolar e perder e ficar em cima do mesmo trabalho, além de me estressar e não sair nada bom, eu estou perdendo de chance de vender para outro cliente. E automaticamente me rentabiliza mais, porque o retrabalho não gera dinheiro. Ele mantém-se no preço que você está, entendeu? Então não vale a pena o retrabalho. Aí tem um outro detalhe também. Digamos que, por exemplo, você depois de vários retrabalhos, você lança de qualquer jeito. Você imagina a informação que o cliente vai ter. Você vai estressar ele também. Se você não mandar algo bacana, o cliente não vai impactar. E automaticamente isso também não funciona. Então, briefing
tem que ser preenchido e preenchido de maneira correta. Quanto mais carinho você tiver, melhor vai ser o teu resultado. Outro detalhe também, vamos pegar em outros profissionais, porque eu só falei de marketing até agora, vamos falar de outros profissionais. Você imagina um arquiteto, quando ele vai desenvolver a tua casa, ele quer saber sobre detalhes para a vida da tua personalidade, porque a tua casa é a tua personalidade, correto? Quando constrói um prédio para uma empresa, a personalidade da empresa é a que prevalece. Se você não preencher o briefing de maneira correta, ele vai te apresentar desenhos e desenhos e desenhos e você não vai gostar. Aí você vai julgar que ele não é bom. E de vez em quando é um dos melhores no mercado. Vamos pensar num cara muito bom que deve ter feito vários briefings. Oscar Niemeyer. Ele construiu Brasília, pô. Pô, Brasília é maravilhosa. Brasília tem mais de 50 anos e ela é atual. Mas imagina como ele deve ter infernizado o Juscelino Kubitschek com um briefing, né? Oh, me tira uma dúvida disso, tira daquilo. Deve ter passado o briefing de maneira muito boa para ele, porque ele acertou a mão de maneira rápida, assim. Mandou muito bem. Outro também, uma outra obra de arte que nós não podemos esquecer é Michelangelo. Michelangelo era fantástico. Mas você imagina quando ele estava fazendo aqueles afrescos na Capela Sistina, o que ele deve ter infernizado o Papa na época, o Papa Júlio II, o que ele deve ter infernizado para saber como ele poderia utilizar, o que teria de liberdade, o que poderia fazer. E vamos falar, é a obra mais linda, né, dentro da Igreja Católica, né? E se você pensar ainda mais, por exemplo, quando você vai ao médico, ele brifa você. Você fala assim, ó, tô com dor de cabeça, você vai falar, a partir de quando começou a dor de cabeça? Teve febre? Tem alergia? Tomou alguma medicação? O que você comeu? O que você fez? Você viajou? Isso é briefing. Antes de ele te dar um remédio, ele tem que saber o diagnóstico. Para ter o diagnóstico, ele tem que ter um briefing para te dar um diagnóstico. Então, até o médico também faz briefing. E se você pegar ainda em setores mais simples, que parece que não tem relevância, mas tem muita. Por exemplo, você está afim de comprar uma roupa no shopping. Você entra numa loja. Se você não de cara fala teu tamanho, o teu perfil, se você gosta de cores mais alegres, roupas mais largas, roupas mais estreitas, o vendedor vai te apresentar a loja inteira, você vai estressar e não vai comprar. Então o ideal é que você, até ele brifando você, ele te apresenta de maneira exata o produto que você gostaria de comprar, você sai feliz e ele fica mais feliz ainda. Então, só para ver se vocês entenderam o que é briefing, eu vou brifar com vocês. Se vocês gostaram, inscrevam no canal, assista mais vídeos, dá um joinha para nós. E principalmente, se você quiser fazer algum comentário, algum elogio, uma sugestão ou até uma crítica para a gente melhorar, preencha abaixo também. Mas um detalhe que é mais importante ainda, acesse canaldoconsultor.com.br e siga as nossas matérias. E lá tem os nossos contatos também, tá certo? Eu vou ficando por aqui, foi um prazer enorme fazer esse vídeo com vocês. Tchau, tchau.